29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso é uma opinião minha. Acho que se o Fluminense vencer o Bahia em Salvador e o Atlético Mineiro perder do Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre, acho que esse campeonato está decidido. O Fluminense vai pôr 9 pontos de vantagem sobre o Atlético. E aí entram outras circunstâncias além desses 9 pontos que vão separar os dois. O fato do Fluminense ter mantido a regularidade no segundo turno, mal ou bem obtido os resultados necessários, e o Atlético ter, talvez dizer que ter entrado em decadência talvez seja um pouco absurdo. Mas o fato do Atlético ter declinado na segunda etapa do campeonato, o que é fato. Vejam vocês, o Fluminense é, nesse momento, o líder do segundo turno. A gente sabe que isso é simbólico, mas é evidente que tem importância. Enquanto o Atlético está em 10º lugar. Isso já mostra que existe uma diferença entre os dois, pelo menos na segunda etapa do campeonato. Por que o Atlético não consegue reeditar no segundo turno a campanha que ele fez no primeiro? Existem várias circunstâncias nesse sentido. Vários preparadores físicos já me disseram, em várias ocasiões, que um time de futebol, num campeonato longo como esse, ele atinge, num determinado momento, o seu auge. E a partir do momento em que ele atinge esse auge, ele começa a cair. Num campeonato muito longo como esse. É provável que tenha sido isso que tenha ocorrido com o Atlético Mineiro. Eu não tenho certeza, não sou preparador físico do Atlético para dizer isso. Estou falando apenas numa possibilidade. Enquanto o Fluminense, a gente pode dizer que jamais manteve o auge. Ele manteve uma regularidade do começo ao fim, quer dizer, até agora. Por isso que ele consegue ser o líder do campeonato com vantagem. Não acredito no Grêmio, porque o Vanderlei Luxemburgo, depois que ficou veterano, resolveu ser retranqueiro, bota o time para jogar como um time pequeno fora de casa. E o Vasco, a essa altura do campeonato, já está a 12 pontos do Fluminense. Ah, pode haver uma reviravolta? Pode. Todas as vezes que a gente quer falar nisso, a gente cita exemplos clássicos. O da Ponte Preta, que conseguiu escapar do rebaixamento numa ocasião, quando já estava praticamente liquidado. A famosa história do Goiás no campeonato de 2003, que pulou de quase a última colocação para 5º lugar no campeonato de 2003. E, evidentemente, que o título do Flamengo em 2009. O Palmeiras tinha 12 pontos de vantagem sobre o Flamengo, ou seja, a mesma que o Fluminense tem hoje sobre o Vasco, e conseguiu recuperar. O Palmeiras ficou em 5º e o Flamengo foi o campeão. Eu acho que essas situações não vão ocorrer sempre. Então, e eu acho que o Vasco, que na minha opinião era o time que ia brigar com o Fluminense pelo título, vendeu meio time. E a partir do momento em que ele se desfez de vários jogadores importantes e não conseguiu repor, o time andou caindo de produção. Tenta se recuperar, às vezes consegue, às vezes não. Acho que vai conseguir se manter no G4, dependendo basicamente da partida que ele vai fazer em São Januário contra o São Paulo. O São Paulo é um time, será que a gente pode dizer que é um time que vem crescendo de produção? Às vezes, no futebol de hoje, a gente diz que o time está crescendo de produção, de repente ele sofre uma derrota acachapante. Mas, de qualquer forma, está na briga. Internacional, Botafogo e Corinthians. Diria Internacional e Botafogo, porque o Corinthians, evidentemente, já está na Libertadores, né? São os dois times que ainda alimentam alguma esperança de chegar. Mas eu acredito que o Fluminense vai ser o campeão. Atlético, Grêmio e Vasco vão se manter no G4. Só que tem um detalhe, evidente. Se tiver um time brasileiro campeão da Copa Sul-Americana, o 4º lugar do Campeonato Brasileiro vai para o espaço. Ele vai passar a ser ocupado pelo campeão da Copa Sul-Americana. Existem 2 times brasileiros na briga pela Copa Sul-Americana. O Grêmio e o Palmeiras. O Atlético Goianiense, eu não acredito que consiga reverter o resultado que ele teve na Argentina. Enfim, acho que o campeonato está nesse pé. Estamos caminhando para o final. E talvez por causa disso tudo, ele não seja tão sensacional como foi em ocasiões anteriores. A exceção, é claro, dos torcedores do Fluminense. Será, claro, emocionante para os torcedores do Fluminense. Mas aquela emoção de você ficar acompanhando o campeonato até a última rodada para saber quem vai ser o campeão, eu me arrisco a dizer que isso não vai acontecer. Eu diria, por um lado, infelizmente, porque as pessoas que gostam de futebol adoram isso, né? E,
Por outro lado, felizmente para a torcida do Fluminense, porque o time acho que vai ganhar esse campeonato com 2 ou 3 rodadas de antecipação.